Depois eu vou ler o texto, vamos fazer uma oração, depois eu abro o texto aqui para a gente poder ler. Senhor, nós bendizemos a Ti, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado por hoje, Deus, obrigado pela graça, pela misericórdia, obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, obrigado, Deus, por até aqui estar nos conduzindo, continua, Pai, a nos abençoar, nos direcionar, neste momento, Pai, da leitura da Tua palavra, que Teu Espírito, Senhor, venha trazer direção, que Teu Espírito venha trazer discernimento, venha trazer sabedoria, Pai. Sabemos, ó Pai, que o conhecimento nós podemos buscar, mas a sabedoria vem de Ti, ó Deus. Só Tu pode nos dar essa sabedoria. E nós desejamos, ó Pai, crescer na graça, crescer no conhecimento da Tua palavra. Nos auxilia, nos ajuda, nos direciona. Ó Deus, abençoa cada vida que aqui está, aqueles que estão em seus lares, que também possa receber esta palavra poderosa para gerar transformação em nosso meio, em nosso lar, individualmente em nossas vidas. É o que pedimos na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Amém. Quero ler um texto sobre o sábio, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. No princípio da oração aqui, a Tainá já havia dado a direção. Há tempo para todas as coisas, apesar que não é esse o tempo que eu vou abordar, mas faz parte do capítulo. Eclesiastes 3 começa com aquela expressão, né? Há tempo para todas as coisas, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, mas o meu foco aqui é o versículo 11, então, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tem um esboço aqui, vou tentar seguir ele aqui, fidelidade, para ver se vai dar certo. Amém? Então, Eclesiastes 3, versículo 11, todos encontraram? Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, essa palavra eu quero dividir ela em três partes. O versículo eu separei ele em três partes, e a palavra eu quero dividir ela em três partes, baseada neste versículo. Primeiro, antes de entrar na primeira parte, que nós devemos saber, baseado no contexto desse versículo, a qual ele está escrito. Então, eu li um versículo de forma isolada, mas ele está dentro de um contexto, tem um sentido e um significado dentro de um contexto. Então, você, quando chegar em casa, você vai ter tempo de ler. Abra o livro do Eclesiastes, em hebraico. O nome é Correlé, ou pregador, aquele que anuncia, aquele que proclama. Então, esse é o objetivo dele, porque o sábio, né, é aquele que traz anúncio de palavras de direção, de boas novas. Então, o sábio em Eclesiastes, ele tem essa intenção. Então, primeiro, o que nós devemos reconhecer a partir da palavra que nós lemos? Primeira coisa, devemos reconhecer que Deus é soberano. Parece simples, né, falar, reconhecer que Deus é soberano, mas eu reconheço que Deus é soberano. Nem sempre na prática nós reconhecemos a soberania de Deus. Sabe, naquele momento que às vezes você pensa em desistir de tudo, abandonar tudo, meter o pé e quase subir na terceira ponte e pular. É um momento que você esquece da soberania de Deus. Porque na prática concreta da vida, nas atitudes concretas da vida, você muitas vezes é levado pelas intempéries da vida, pelas tribulações. Então, reconhecer que Deus é soberano implica o quê? Implica reconhecer que Deus está
no controle de todas as coisas. Deus estabelece todas as coisas. Lembra do início do capítulo, que eu não li? Há tempo para todas as coisas. Quer dizer, ele está falando o seguinte: Deus estabeleceu tempo para todas as coisas. É Deus, vem de Deus o tempo. Vem de Deus o tempo de nascer e vem de Deus o tempo de morrer. Vem de Deus o tempo para plantar, vem de Deus também o tempo para colher. Então, Deus está nesse controle. O sábio, ele começa falando isso para nós. Então, o reconhecimento de soberania de Deus, de quem Deus é, de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus está acima de nós. Ele não está como nós aqui, dentro desse mundo, passando por esses problemas sem saber o que ocorrerá amanhã. Ele está acima de nós, ele tem uma visão panorâmica. Ele olha lá do céu e vê cada uma das nossas vidas, muito mais do que ver eu e você aqui sentado hoje. Ele vê a sua vida do princípio ao fim. Se ele vê a sua vida do princípio ao fim, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então a gente precisa ter essa percepção. Segunda coisa, nós vamos reconhecer, baseado nesses textos que nós estamos lendo, e você vai compreender gradativamente, que a vida é um dom de Deus. O sábio, ele quer deixar também isso bem claro para nós. A vida é um dom de Deus. E aí a pergunta, surge a pergunta: se a vida é um dom de Deus, o que você está fazendo com este dom? Lembra de Jesus Cristo quando ele fala dos talentos? Lá, que Deus deu os talentos para 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro. E alguns deles multiplicaram os talentos, outros não. A vida é um dom. A vida é esse talento. Antes de Deus te dar alguma habilidade, antes de Deus te dar alguma coisa para você fazer, Ele te deu a vida. E aí a pergunta que o sábio quer trazer para nós aqui, baseado nesse texto, é: o que eu estou fazendo com a minha vida? Onde eu estou levando a minha vida? Como eu estou passando tempo com a minha vida? Quer dizer, eu estou usando a minha vida para passar tempo em quê? Uma das artimanhas de Satanás é fazer você se perder nos entretenimentos desta vida. Então ele vai tentar tirar o seu foco, a sua direção. Ele vai tentar fazer com que você, ao invés de fazer aquilo que é essencial, faça aquilo que é supérfluo. Então existem práticas na nossa vida que são essenciais. Então o seu corpo, fisicamente falando, fisiologicamente falando, o seu corpo sabe que respirar é essencial. Ele sabe que precisa mandar oxigênio lá para o sangue. Não adianta ter só o sangue. O sangue é a vida. Só o sangue lá não adianta nada sem o oxigênio. Por quê? Porque isso é uma prática essencial. Sabe o que acontece? Às vezes nós nos pegamos fazendo coisas que não são essenciais. Então, se a vida é um dom de Deus, o sábio está falando para nós: você precisa saber usar aquilo que Deus te deu como dom. Se você não souber usar, o que vai acontecer? Você vai perder tempo de um lado para o outro e vai esquecer. Vai fazer muitas coisas, menos aquilo que Deus mandou você fazer. E pode ter certeza, uma das piores coisas para nós é nós chegarmos diante de Deus e não ter o que apresentar para Ele, porque nós gastamos o nosso tempo em muitas coisas, menos naquilo que interessa a Deus. Menos naquilo que agrada a Deus. Se a vida é um dom, você valoriza ela. Você pode gastar sua vida em qualquer coisa. Eu sempre falo aqui na igreja, sempre falo isso na escola bíblica: você é um sujeito que está em constante formação. Onde você passa o seu tempo, aquilo está formando você. Por que você acha que a mídia coloca, a Rede Globo, a Rede Esgoto, coloca nas novelas homossexualismo?
aborto, relacionamento impróprios, promiscuidade, prostituição. Por que elas colocam isso? Para que você assimile isso como algo natural. Porque quanto mais tempo você passa vendo isso, hoje você vê, para você, talvez de imediato, seja uma coisa abominável. Mas quanto mais tempo você passa, aquilo ali vai se tornando algo natural, porque você vai perdendo a sensibilidade. E daqui a pouco você está aceitando todas essas coisas como normal, enquanto a palavra condena. Percebe? Então você precisa saber o que você está fazendo com a sua vida, onde você está gastando a sua vida. A vida é um dom de Deus, você precisa saber disso. Depois, nós precisamos saber, reconhecer que Deus nos deu liberdade. Deus nos deu liberdade. Isso é uma coisa, essa história da liberdade é uma coisa muito complexa. Complexa mesmo, porque existem muitos pensadores que dizem que nós não temos liberdade. Existem outros que dizem que nós temos liberdade. Então, há um embate aí entre aqueles que acreditam que temos liberdade e aqueles que acreditam que não temos. Agora, baseado no que a gente pode compreender da palavra de Deus, eu entendo que Deus nos deu liberdade. Agora, existe um princípio dentro da liberdade. A liberdade não pode ser usada para legitimar as práticas ou qualquer prática que você quer cometer. Então, você precisa fazer o quê? Usar da sua liberdade e ajustar a sua liberdade às exigências de Deus. Quais são as exigências de Deus? Não é? Não tem os mandamentos? Não tem aquilo que é a vontade de Deus? Não é a oração de Jesus Cristo? Seja feita, ó Pai, a tua vontade aqui na terra como é no céu. Não, Deus tem uma exigência. Então, o fato de Deus te dar liberdade não significa que você pode fazer o que quer. O fato de Deus nos ter dado liberdade não significa que eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, quando eu quero. Porque esse é um princípio maligno. Esse é um princípio de Satanás colocado no coração do ser humano, para fazer com que o ser humano se esqueça de Deus, abandone a Deus e viva para si mesmo. Então, a liberdade que Deus nos deu, presta atenção, precisa se ajustar às exigências da palavra de Deus. Existem coisas que Paulo diz, né? Todas as coisas me são lícitas. Ele fala isso, mas ele diz, mas nem todas as coisas convêm. Em outro momento ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então existe a liberdade. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Você teve liberdade para vir para cá. Mas a sua liberdade, você não pode usar da sua liberdade para legitimar as suas práticas erradas diante de Deus. Você precisa ajustar a sua vida àquilo que é a palavra de Deus. Nós precisamos avaliar o quanto nós estamos usando da nossa liberdade para servir a Deus ou para servir a nós mesmos. Percebe? Seguindo. O sábio, ele identifica também, a partir do princípio que nós lemos, duas correntes. Uma corrente é a de permissão e a outra é a de proibição. Isso está relacionado à liberdade que eu acabei de falar. Existe uma de permissão, existe uma de proibição. Permissão é uma coisa, proibição é outra. Por que você acha que este mundo jaz no maligno? Paulo vai dizer, né? O mundo jaz no maligno, não lembro agora se é Paulo. O mundo jaz no maligno. É o que a Bíblia diz. Não é? E João vai dizer que o espírito do anticristo já está no mundo.
não é? Eu acho que é João que diz. Não é isso? O espírito do anticristo já está no mundo. Mas quem está reinando neste mundo? Eu falei aqui uma vez, no culto de Santa Ceia, quem está reinando neste mundo são os principados, potestades, demônios. Mas eles estão reinando por quê? Porque eles têm poder para reinar? Não, porque Deus deu a eles permissão até que se complete o tempo. Então Deus permitiu. Então existe uma coisa que é permissão, a outra que é a proibição. Vai chegar um tempo em que Deus vai chegar e vai... É a figura de Apocalipse. Lembra de Apocalipse? Quando Satanás é solto para poder correr atrás de nações, corre aqui, corre ali, agariando, aumentando o seu exército, porque ele sabe, diz o escritor lá, ele sabe que o tempo dele estava já terminando, então como o tempo dele estava terminando, ele ia tentar aumentar o exército dele para batalhar contra o Cristo. Percebe? Então, dentro da nossa liberdade, nós precisamos compreender aquilo que podemos fazer e aquilo que não podemos fazer. Isso está dentro do nosso contexto do texto a qual nós lemos. Então, entrando dentro do versículo agora que nós lemos. O tempo passa e a gente nem percebe. Dividiu o versículo em 3 partes. A primeira parte é: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. O que significa isso? O que significa que Deus fez formoso todas as coisas no seu devido tempo? Lembra de Gênesis? Tem um texto de Gênesis. Gênesis 1:31 diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Lembra de Gênesis capítulo 1? Eu li o versículo 31. Mas em Gênesis, quando Deus vai criando todas as coisas, no final ele fala: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E o versículo 31, ele diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. O que significa isso? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. O sábio Eclesiastes aqui, o pregador, ele está trazendo para nós essa verdade, que todas as coisas que Deus faz, elas são perfeitas. Todas as coisas que Deus faz, elas são bem alinhadas, bem ajustadas. Todas as coisas que Deus faz, elas seguem aquele propósito. Você acha que as coisas que Deus faz acontecem por acaso? Não. Pelo contrário, o mundo ateísta, eles falam que as coisas que acontecem nessa vida é acaso. Se você sair daqui, encontrar uma pessoa que você não via talvez há 10 anos, 15 anos, aí logo você atribuiu ao acaso. Por acaso aconteceu isso. Você acha que é acaso essas coisas? Você acha que as coisas que acontecem nesta vida é acaso? Não! Quando você acredita no acaso, você está acreditando na probabilidade. O próprio sábio, em Provérbios, ele vai dizer o seguinte: quando a sorte se lança no regaço, quer dizer, quando você lança a sorte, você pensa que veio da sorte o acontecimento. Não, ele reconhece, você lança a sorte, mas é de Deus que vem a providência. Por quê? Porque é uma percepção nítida no pensamento judaico que Deus providencia todas as coisas. Um exemplo para você: o que aconteceu com a escolha do apóstolo lá em Atos? Judas se perdeu. Como é que eles escolheram os apóstolos? O apóstolo Matias, como que foi? Eles lançaram sorte. Aí você fala: mas foi o acaso que escolheu Matias? Não. Mesmo eles lançando sorte, eles sabiam que era Deus que estava no controle daquele lançar a sorte, e era Deus que estava direcionando aquele lançar a sorte, e aquela escolha foi uma escolha que Deus fez. Percebe a diferença de você achar que as coisas acontecem por sorte e as coisas acontecem pela direção de Deus? Deus, o sábio aqui, ele está querendo mostrar para nós, nesse primeiro momento,
tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, é que toda a criação que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus formou, é algo perfeito e era para ser como devia ser. Ah, mas não era para ser desse jeito. Não era para nós pecarmos. Deus usa todas as circunstâncias para a glória dele. Tem uma palavra que eu falei aqui, eu ouvi de um pastor e não esqueço. Ele é pastor lá do projeto de Impitanga. Ele sempre lembra essas palavras para as pessoas que estão lá, que são pessoas que vieram da dependência química. Ele fala assim: Deus tem um plano, mesmo para quem sai do plano. Então você tem um monte de gente lá, ele cuida de 21 pessoas mais ou menos, dependendo do dia, dependendo do tempo, tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em média é isso aí. Aí o cara fala: eu saí do plano. Tudo bem, você saiu do plano, eu reconheço. Mas mesmo você tendo saído do plano, Deus ainda tem um plano para você. Como compreender isso? Pela fé. Como compreender isso? Não adianta você tentar, às vezes, alcançar esse conhecimento pela sua razão, porque você não vai conseguir alcançar. Então você poderia pensar: mas aí então o pecado do ser humano lá no Éden pegou Deus de surpresa? Como assim? Você acha que Adão pecou, Eva pecou, e aquele pecado que eles tiveram pegou Deus de surpresa? Deus chegou lá do nada assim, e vamos encontrar agora com Adão e Eva de novo aqui, porque eles estão certinho lá. Aí chegou lá, viu que eles tinham vacilado. Opa, o que aconteceu com você? Você acha que Deus é pego de surpresa? Tem gente que acha, porque vive assim. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe de todas as coisas. O que o sábio aqui quer lembrar para nós é isso: que Deus, todas as coisas que Deus faz, Ele faz com perfeição. Todas as coisas que Deus faz, Ele faz baseado na sua vontade, e mesmo que eu e você não venhamos compreender num primeiro momento. Sabe aquele momento que você está passando por dificuldade? Passa por dificuldade, é desemprego, é falta isso, falta aquilo, e aí você não consegue compreender. E aí vem o desespero, você fala: será que Deus está comigo, tal? E daqui a pouco, entendeu? Você passa por essa circunstância. Só que quando você mantém-se fiel a Deus, então, independente do tempo que você passar naquela dificuldade, naquela circunstância, lá na frente você olha para trás: nossa, o que aconteceu? Tudo isso que eu passei estava na direção de Deus, e Deus ainda controlou toda a situação. Por quê? Porque Deus, Ele não perde o controle, porque Ele é soberano. Nós não estamos servindo a Baal aqui. Quem está servindo a Baal pode ir para casa, está perdendo seu tempo. Nós não estamos servindo aqui a Baal. Os adoradores de Baal estão gritando, se cortando, se retalhando, e nada acontece. Por quê? Porque não há. Agora, aqueles que buscam por Deus, esses não são esquecidos. Aqueles que clamam pelo Senhor, Deus responde. Porque nós estamos servindo a um Deus vivo, a um Deus que faz todas as coisas perfeitas. Ele faz todas as coisas perfeitas no seu devido tempo. Eclesiastes também vai dizer isso, em outros versículos você vai ler. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é isso: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Lembre, tudo, não há exceção. Ah não, mas isso aqui está fora da direção. Não está fora da direção. Ah não, mas a pandemia não está fora da direção. Você acha que mas a guerra, mas isso não está fora da direção. Deus está no controle, porque Ele faz tudo perfeito no seu devido tempo. Não tem nada que você possa pensar que você vai falar: mas isso aqui fugiu da direção de Deus. Não fugiu, porque senão esse Deus seu aí é muito fraco. Você pode trocar ele, porque se esse Deus seu aí ele não consegue, não é perfeito,
Porque um atributo de Deus é o atributo da perfeição. E o atributo da perfeição diz diretamente que Ele não pode vacilar. Todas as coisas que Ele faz no seu devido tempo, com um propósito específico. Então, mesmo o pecado tem um propósito. Deus usa todas as coisas como um propósito, porque Ele sabe que somos pecadores, mas ainda assim, o plano dEle, o objetivo dEle está sendo estabelecido, basta nós confiarmos nele. Segunda verdade do versículo: Deus pôs a eternidade no coração do homem, é o que diz o versículo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e pôs a eternidade no coração do homem. Primeiro, essa questão da eternidade é o sentido do verso de número 14, que diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então aqui a gente precisa compreender duas coisas. Primeira das coisas aqui é a questão do tempo. E a segunda coisa é a questão da eternidade. Então, o primeiro fator, tempo. Segundo fator, eternidade. Tempo, eternidade. Tempo é uma coisa, eternidade é outra. Quando você pensa em eternidade, claro, nós somos seres humanos, limitados que somos, apenas conjecturamos o que é eternidade, mas não sabemos o que é. Apenas tentamos descrever, mas descrever o que é eternidade cai naquelas palavras do apóstolo Paulo, que ele sobe lá ao terceiro céu, né? 2 Coríntios, capítulo 12, que ele fala que foi ao terceiro céu, ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Não dá para nós descrevermos isso. Nós apenas ficamos imaginando. É quando você começa a imaginar o que é o céu, o que é a eternidade, o que é o paraíso. Você apenas imagina. Você não consegue perceber isso. O que é viver uma vida sem pecado, sem dor? Como a dor faz parte da nossa vida, você não consegue imaginar o que é uma vida sem dor. O que é uma vida sem sofrimento. Sofrimento faz parte da nossa vida. Nós não conseguimos imaginar o que é uma vida sem sofrimento. Então, a primeira coisa aqui que nós vamos perceber é isso. Que tudo que Deus faz dura para sempre. Porque há um propósito eterno. Há um propósito eterno. Segundo, essa questão do tempo. Nós vamos compreender que existe esse contraste entre o tempo e o que é eterno. Entre o tempo e o que é eternidade. Então, o tempo todo nós, seres humanos, estamos pensando a partir desse tempo. Então, quando vem um sofrimento, e logo você pensa, mas quanto tempo será que vai durar esse sofrimento? Aí vem um desemprego, vem alguma angústia, vem uma enfermidade, né? Naquele momento você está de quanto tempo vai durar essa enfermidade? Quanto tempo vai durar esse sofrimento? Porque isso faz parte da nossa vida. E aí a gente fica às vezes querendo adaptar a nossa vida no tempo que estamos vivendo nesse tempo aqui, onde vivemos um tempo cronológico, segundos passam, os minutos passam, a hora passa, nós queremos adaptar a nossa vida àquilo que é eterno, sendo que deveria ser o contrário. Aquilo que é eterno, que é o que Deus fez, que tem que vir e ser adaptado a nós, e se moldar a nós. Por quê? Porque às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no estalar de dedo, e não é assim que funciona. Lembra o que diz Pedro, quando ele fala da consumação dos tempos? Eu acho que é Pedro mesmo. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
a gente sempre tem esse equívoco em olhar para Deus a partir do nosso tempo. Você olha para Deus a partir daquilo que você está vivendo aqui, enquanto tempo cronológico, e esquece que o tempo de Deus não é o seu tempo. É isso que o sábio está querendo fazer com que nós venhamos compreender. É que se nós nos perdermos nesse equívoco, o que nós vamos fazer? Aí, na prática, o que acontece na prática? Você gasta o seu tempo com coisas que você não deveria gastar. Você tem práticas aqui nesta vida concreta sua, tendo determinadas atitudes e ações com coisas que não deveria ter. Porque você está preso a isso aqui, e aí o grande erro e perigo seu, meu, nosso, concluir que isso aqui é tudo que temos. Quando você pensa que a vida, enquanto presa ao tempo cronológico, é essa que nós estamos vivendo, é tudo que temos, aí o que você faz? Logo, você abandona Deus e vai fazer o que quer fazer, baseado nos seus interesses. No fim, por que nós buscamos mais o nosso interesse do que os interesses de Deus? Porque nós estamos presos mais a esse tempo do que ao tempo de Deus. No fim é isso. O resultado é esse. Por que nós buscamos menos a Deus, não damos muito tempo para Deus? Por que a gente não tem interesse em estudar a palavra, não tem interesse em orar, não tem interesse em jejuar, não tem interesse em buscar a Deus? Porque nós estamos preocupados com a nossa vida nesse tempo. Na prática é isso que acontece. E o sábio está querendo nos lembrar isso. O sábio está querendo nos lembrar e diferenciar, fazer com que você perceba que você é um ser limitado, preso ao tempo, e a sua vida aqui vai acabar, por mais que você viva ela no esplendor, uma vida maravilhosa, magnífica, com muito dinheiro, muitas posses, muitas conquistas, mas a sua vida vai acabar, porque o sábio também, ele vai lembrar também sobre o fim da vida. E esta vida, ela nos atrai desde o Éden. Desde o Éden. Deus já havia dado a eternidade para Adão, só que ele não sabia. E aí Satanás chega e fala: se você fizer isso, você vai viver como Deus. Só que ele estava sendo enganado ali, né? Porque Deus já tinha dado. Porque todas as coisas que Deus faz, Ele faz para sempre. A tradução é essa. E aí, ouvindo a serpente, aquilo que ele tinha, ele perdeu. Porque ele se apegou a esse tempo. Se você avaliar o texto, o sábio ele fala muito de tempo. Ele fala muito de tempo, por quê? Porque ele quer chamar a atenção para as nossas vidas, que a nossa vida, como eu falei desde o princípio, é uma vida limitada, e se nós não soubermos onde nós estamos usando ela, você vai gastar a sua vida em coisas que não é para gastar, ao invés de você gastar a sua vida com Deus. Por isso que ele vai fazer essa diferença. Então, pôs a eternidade no coração. O que é coração? A palavra coração, no texto, né? Não só nesse texto, mas em muitos outros textos, ela faz referência ao centro, de onde vem todas as suas emoções, discernimento,
de onde vem toda a sua sabedoria e toda a sua razão. Então, nós sabemos que esse coração que está no peito aqui, ele tem a sua importância enquanto órgão físico, né, para bombear o sangue, mas não é dele que vêm as emoções, mas vem do cérebro. Então, de certa forma, o coração aqui é onde vem o nosso discernimento, é onde vem a nossa razão. E o sábio, ele está dizendo, pôs a eternidade no coração, quer dizer, Deus, ele colocou esse sentimento de eternidade, de saber que as coisas que Deus faz dura para sempre, que tudo que Deus faz é eterno. Ele colocou na razão do ser humano, colocou na sua mente, para que a partir desse discernimento que você tem aí, a partir do uso da sua razão, você possa discernir o que são os atos temporais e o que são atos eternos. Então, com a sua razão, você aprende a discernir o que é uma prática baseada em atos temporais e uma prática baseada na eternidade. Você sabe, baseado no Novo Testamento, que todas as nossas obras, elas vão passar pelo fogo, diz o apóstolo Paulo. Não se iluda, porque o apóstolo Paulo também, ele vai dizer o seguinte: antes de Deus julgar o ímpio, ele vai julgar a casa dele. Ele fala, o juízo começa pela casa, aqui dentro, com os de dentro. E você sabe que no céu existe um livro, não apenas o livro que está escrito os nomes, né? Mas existe um livro das obras. E o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: no final de tudo, Deus vai pegar as nossas obras e vai lançar elas no fogo. Pega as suas práticas que você teve até agora. Deus vai pegar essas práticas suas e vai lançar no fogo. Se as suas práticas, baseadas no apóstolo Paulo, elas foram práticas, e aí trazendo para o nosso texto aqui, atos que são para a eternidade, as suas práticas, elas são, conforme Paulo diz lá em Coríntios, elas são atos, práticas como pedras preciosas, ouro e prata, porque você pode jogar no fogo e nada vai acontecer. Agora, se as suas práticas, as suas atitudes, elas são não como atos eternos, baseado naquilo que é a vontade de Deus, mas elas são como atos temporais, que os atos temporais é aquilo, atos e práticas, atitudes baseadas naquilo que é a minha vontade e meu interesse. Se joga no fogo depois, aí vai ser como madeira, feno e palha, não vai sobrar nada. Você percebe? As nossas atitudes, elas revelam quem nós somos. Se nós estamos preocupados com a eternidade, o reino de Deus, ou se nós estamos preocupados apenas com o nosso tempo aqui presente. As nossas práticas, elas revelam se a nossa preocupação realmente é com o reino de Deus, ou se nós estamos aqui apenas para satisfazer os nossos interesses, apenas para satisfazer as nossas vontades. Você precisa ter essa percepção. E um outro ponto que quero destacar para vocês aqui é: por que Deus colocou a eternidade no coração do homem? Eu diria o seguinte: Deus colocou a eternidade no coração do homem para atrair ele para si. Deus coloca a eternidade no teu coração, que é esse sentimento de que todas as coisas são eternas e que você também é, para atrair você para a presença dele. Para que você não se iluda com esta vida, não se iluda com a porcaria deste mundo e venha realmente se realizar na presença dele.
Então, esse sentimento de eternidade que você tem, que é esse sentimento de que as coisas são eternas, inclusive a sua vida, esse sentimento serve para atrair você para a presença dele. Porque um dia você estava fora dos caminhos do Senhor, vocês que são cristãos, estavam fora dos caminhos do Senhor e estavam satisfazendo as suas vontades lá. De alguma forma, Deus atraiu vocês. Como? Você não sabe explicar, você sabe o que aconteceu, tal, mas de alguma forma Deus atraiu você. Por quê? Porque depois de tanto se satisfazer no mundo, você não conseguiu encontrar realização nas coisas temporais. E aí, esse sentimento que Deus já havia colocado no teu coração, serviu para que você voltasse para Ele. Percebe? Por que Deus colocou esse sentimento de eternidade? Para que todos aqueles que, mesmo sendo pecadores, um dia se arrependam e volte para Ele, e reconheça que Ele é soberano, que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Para isso que Deus colocou. E por fim, a terceira parte do versículo diz assim, vou ler o versículo aqui. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Terceira parte, sem que Deus possa descobrir, sem que este, melhor dizendo, sem que este é quem? O homem, possa descobrir as obras de Deus, que Ele fez desde o princípio até o fim. Deus é um Deus criador. E Jesus Cristo, quando vai lembrar do Pai, Ele fala assim, Ele trabalha até agora. Ele ainda está trabalhando. E Deus, Ele iniciou uma obra, essa obra tem um início, meio e fim. E nós já sabemos. Quando você vê essas coisas aí, é pestes. Não é para você falar, ai meu Deus, pegou, fica pego de surpresa. Você foi pego de surpresa, você não lê a Bíblia por isso. Guerras, surgiu uma guerra aí. Meu amigo, aí você vai ser pego de surpresa porque vai surgir uma guerra? Lê a Bíblia. Jesus Cristo já falou já de guerras, pestes, terremotos. Você é pego de surpresa quando acontece um terremoto? Está faltando conhecimento, porque Deus já estabeleceu todas as coisas, a gente que não acredita. Deus já determinou todas as coisas, mas nós que não acreditamos. Você acha que tudo, as coisas fogem do controle de Deus? Como eu disse, nada foge do controle de Deus. Então Ele criou, tem uma criação, tem um princípio, tem um meio, tem um fim. Estamos caminhando para Ele. No nosso tempo, no tempo de Deus, as coisas já se realizaram. Deus é eterno, não depende de mim, de você, não depende de 2020. Você acha que Jesus Cristo está lá no céu esperando, Pai, é 2020 ainda, eu quero ir lá buscar. Você acha que Ele está dentro desse tempo? Aí você está pensando com o seu olhar humano. Você está esquecendo que Deus é eterno, que Jesus Cristo é eterno. Todas as coisas que Ele fez, Ele já fez na eternidade. Por isso que não existe verbo que define Deus. Ele diz, eu sou. Por isso que não existe definição de Deus, de quem Deus é. O máximo que nós podemos fazer é definir Deus a partir das suas obras. É o máximo que podemos fazer. Agora, definir que Deus é, não está na nossa mente. Isaías, ele diz o seguinte, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. A última vez que eu li esse versículo, Deus me chamou a atenção para uma coisa. Presta atenção. Toda vez que você tenta alcançar os caminhos do Senhor, e você julga ter alcançado, você descobre que não alcançou porque está mais alto. Imagina Deus está aqui, o caminho dele está aqui, e você está aqui. Aí você sobe. Quando você chega aqui, aí você pisca o olho, você está aqui, Deus está aqui. Aí você sobe de novo no caminho, tentar seguir o caminho de Deus. Aí quando você pisca o olho, você percebe que você está aqui, Deus está aqui. Por quê? Você nunca vai alcançar,
Por isso que os caminhos deles são sempre mais altos, os pensamentos deles são sempre mais altos. Quando você pensar ter chegado lá, você descobre que não chegou. É assim que funciona. Entendeu? Por quê? Porque se você chegasse a Deus, você seria Deus. Eu estava lembrando a minha esposa esse dia, que ela estava vendo um filme, e o filme estava falando trazendo aquele argumento de que o ser humano usa apenas 10% do seu cérebro. Esse é um argumento ateísta. Outro momento eu vou provar para você por que ele é um argumento ateísta. Porque a finalidade do argumento, só para te adiantar, é fazer com que você, enquanto ser humano, seja tão pequeno, mas um dia você vai evoluir e chegar a usar 100%. Quando você chegar a usar 100% do seu cérebro, você vai se tornar Deus. Você não precisa de Deus. Isso é uma mentira que a gente acredita, porque você não percebe as coisas. Isso é uma mentira que contaram para você. Quem prova isso? Isso está dentro de um pacote de mentiras que Satanás coloca na mente do coração do ser humano. Porque a finalidade é negar a Deus. E tem um filme que mostra muito bem isso. Não lembro o nome do filme. Depois você pode mandar para mim, eu posso. E você verá. Mas eu já assisto o filme já com essa percepção. E a finalidade é essa. E o filme mostra direitinho qual a finalidade. Então, sem que Deus possa... O que significa isso? Sem que este homem possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio. Simples. A mente humana é uma mente limitada. Ele jamais conseguirá esquadrinhar todos os pensamentos, tudo aquilo que Deus fez. A mente humana é uma mente limitada. Por ser limitada, nesse sentido, ele jamais conseguirá alcançar a mente de Deus, como diz Isaías, que os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos. Lembra de Jó? Jó é um texto fenomenal, porque Jó, depois de passar por muitas tribulações, né? Acontece aquela desgraça tudo com ele lá, perde filho, perde bens, e fica lá jogado. Vem os amigos dele, vem de ajudar, só vem para acusar. E depois o quarto amigo, que é o menor, vai falar com ele. Um dos mais sábios que tem é o quarto, mas ainda assim Deus chega depois para dar uma lição de moral. E Jó faz um monte de pergunta para Deus. Se você ler o livro de Jó, você vai ver. Jó faz um monte de pergunta para Deus. Quando Deus chega no capítulo 38, Deus não responde nenhuma. E Deus pergunta para ele. E uma das perguntas que Deus faz é: Jó, você que é o cara poderoso, você que é o bonzão, você que acha aí estar no patamar elevado, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu estabeleci as estrelas, o sol, coloquei o exército do céu? Onde você estava quando eu criei os anjos? E Deus vai fazendo pergunta. Por quê? Porque o ser humano nunca vai conseguir alcançar a mente de Deus. Nós nunca vamos conseguir alcançar a mente de Deus. Isso significa o que na prática? Que nem sempre tudo você vai compreender. Às vezes você precisa confiar. Você está passando por qual dificuldade? Ah, mas você não vai compreender. Sim, nem sempre você vai compreender. Você precisa apenas confiar. Porque se você tentar compreender, toda tentativa humana de entender tudo de Deus não passa de soberba do coração humano. Lembra da Torre de Babel? Gênesis capítulo 11, para quem... Qual é o objetivo dos camaradas? Nimrod era o cara que estava governando aquele povo, líder daquele povo. E qual era o objetivo dele? Chegar ao céu. Chegar ao céu é o quê? Chegar ao céu é governar. Chegar ao céu é estar num patamar tão elevado que você possa determinar todas as ações, atitudes. Se você não sabe, esse objetivo de governar é uma coisa que vem desde o princípio. E
Quando Satanás chega para Jesus Cristo e oferece para ele os reinos, se você se dobrar, eu te dou os reinos. Por quê? Porque a busca do governo humano é uma busca que veio desde o princípio. E os governos estão aí, se levanta um governo, se levanta outro, se levanta um reino. Mas no final vai se cumprir a palavra de Daniel. Uma mão vai cortar uma pedra, e essa pedra vai cair, vai esmagar todos os reinos. E essa pedra se chama Jesus Cristo. Porque no final, o reino de Deus, que é o reino maior, que não está condicionado aos momentos e tempos humanos, não está condicionado a dinheiro, poder, fama. O reino de Deus, que é um reino eterno, ele já está sendo estabelecido nesta terra. Ele vem para quebrar todos os reinos humanos, destroçar, destruir todos os reinos humanos, e apenas o reino de Deus ser estabelecido. Por isso também que Jesus Cristo vai dizer, que isso faz parte da oração dele: venha o teu reino, que os reinos humanos sejam desfeitos, para que Deus possa governar. Toda tentativa humana de tentar governar, de tentar subir, como na Torre de Babel, é uma tentativa soberba. E sabe o que vai acontecer? Deus vai derrubar. É o que Deus fez lá. Quando Nabucodonosor encheu no coração dele: eu conquistei os reinos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando ele colocou no coração dele que ele fez muita coisa, Deus olhou do céu e derrubou ele. Ele dobrou, ficou de joelho, não por obediência e submissão a Deus, mas virou igual um animal e foi para o pasto comer capim. 7 anos comendo capim. Depois de 7 anos ele olhou para o céu e viu a imensidão daquilo que Deus havia feito, viu aquilo que Deus fez e falou: quem sou eu diante desse Deus que criou todas essas coisas? Reconheceu quem é Deus, e aí Deus estabeleceu ele de novo. Porque o princípio é o princípio da soberania de Deus. Então, para terminar esse versículo, na vida e na criação existem mistérios que jamais serão revelados. O versículo diz assim, final do versículo: sem que o homem, possa descobrir as obras que Deus fez, as obras que têm princípio e fim. O que ele está dizendo? Existem coisas que Deus faz em toda a sua criação que são mistério, que nós não vamos chegar nunca ao conhecimento dessas coisas. Existem coisas no nosso corpo aqui, que o ser humano não consegue esquadrinhar. Existem coisas na criação que nós estamos aqui, contemplando: árvores, plantas, terra, dia, sol, lua, estrelas, que o homem não consegue esquadrinhar. Essa tentativa humana de dizer o que é as coisas é uma tentativa soberba para se comparar igual a Deus. Ah, não, mas isso é assim. Quem disse que é assim? Você foi lá para ver? Ah, não, mas no fundo da terra aqui Você foi lá para ver? Se lá no fundo é assim mesmo? É soberba do coração humano de tentar tirar a posição de Deus para se colocar no lugar de Deus. É isso que o sábado está tentando trazer para nós. Concluindo, para a gente terminar aqui, já deu a hora. Presta atenção. Tudo o que Deus fez pertence a Ele e é exatamente como Ele quis fazer. Tudo que Deus fez é exatamente da forma que Ele quis fazer. Gênesis, viu Deus que tudo era muito bom. Ah, mas Deus não sabia que o homem ia pecar? Por que Ele falou que era muito bom? Tudo que Deus faz é exatamente como Ele quis fazer. Por mais que eu e você não conseguimos compreender. Mas o que Ele fez é exatamente como Ele quis fazer. Deus deu ao homem
a capacidade de raciocinar e pensar sobre os acontecimentos da vida. E também sobre a extensão, presta atenção, da vida. Deus te deu a capacidade de pensar sobre os acontecimentos da vida, mas também sobre a extensão da vida. A vida não acaba aqui. Ela é eterna. A vida não acaba aqui. Ela é eterna. É o que diz os evangelhos, é o que diz Jesus Cristo, é o que diz Paulo, é o que nós acreditamos. Então você precisa pensar sobre aquilo que você tem praticado e não esquecer de pensar que a sua vida é limitada, finita, ela é eterna. Um dia você dará conta diante de Deus. Terceiro, você precisa refletir e identificar o que é finito e o que é eterno. Práticas que você tem que são muito voltadas para o seu interesse, sem o interesse de Deus. Práticas que você tem que, se for jogar no fogo, vai consumir igual palha. Você precisa identificar as suas atitudes, que são apenas como madeira, que joga no fogo e queima, e atitudes que são como pedras preciosas, ouro ou prata, que joga no fogo e sai de lá purificado. Porque é a sua vida que está em jogo. Quarto, tenha consciência que suas ações refletem para a eternidade. Suas ações, suas atitudes, elas refletem para a eternidade. Por isso que naquele grande dia, nós temos que apresentar os nossos talentos para Deus. E antes de ser qualquer habilidade que Deus te deu, é a sua própria vida. O que você tem feito com ela? Você tem enterrado ou tem multiplicado? Se você tem enterrado a sua vida, quer dizer, sua vida está parada, você não está fazendo nada. Agora, se você tem usado a sua vida para multiplicar, que é o que Jesus diz, né? E de fazer discípulos, multiplicar, que é a vida que multiplica em mais, então você está usando a sua vida da melhor maneira. Agora, se a sua vida está parada, enterrada, sinto muito. A palavra de Jesus é: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Quinto, a mente humana é limitada e não consegue compreender ou descobrir todos os mistérios de Deus. É o apóstolo Paulo no céu, e ele vê e ouve coisas que não existe palavras humanas que possam expressar aquilo que ele viu, porque Deus, ele é um mistério para nós. É por isso que muitas pessoas o negam, é por isso que existe o ateísmo, porque eles querem compreender, mas como eles não compreendem, então eles negam. Sexto, seja humilde e reconheça a sua posição e a posição de Deus. O sábio está falando isso para nós. Quem é você? Quem é Deus? Ele não compara quem é você, quem sou eu. Isso é comparação humana. O dia que se alguém ver alguém falar essa frase, isso não é bíblico. Quem é você e quem sou eu? Claro, se alguém falar isso aí, ele está pensando em posições humanas. A pergunta não é quem é você e quem sou eu. A pergunta é quem somos nós e quem é Deus. Quem somos nós? Então,
Seja humilde e reconheça a sua posição. Qual a sua posição? Barro. Nós somos barro. E Deus, soberano, é o oleiro. E que é o barro para dizer para o oleiro? O próprio Paulo também vai dizer isso. Por que me fizeste assim? Né? Isso aí, o camarada, ele vai na frente do espelho e fica se questionando por que ele foi feito daquele jeito. E olha que ele olha uma aparência física, né? Quantas vezes, talvez você aí, não olhou para o espelho e se perguntou, por que Deus me fez assim? A pergunta não é essa. E Paulo, ele sabe responder isso. E a resposta de Paulo é, quem é você para questionar o oleiro? Porque você é apenas barro. O barro. Se ele quiser pegar aquele barro e jogar fora, ele joga. Mas ainda assim, ele faz um vaso de barro. E nós somos vasos de barro, como diz o apóstolo Paulo. Mas Deus colocou em nós a glória dele. E a excelência do poder não está no barro, mas está naquilo que está dentro do barro, que é a presença de Deus em nós. Essa é a excelência do poder de Deus. Por último, confie em Deus, pois tudo que Deus faz é eterno. Por isso, Ele também está, neste momento, nos preparando para a eternidade. Porque tem coisas que você precisa de preparação, senão você não consegue. Tem coisas que você precisa ser preparado. Então, se você vai para um lugar, determinado lugar, que tem determinadas circunstâncias, que exige de você, talvez, uma forma diferente de pensar, de agir, talvez você não vai estar preparado para agir e pensar naquele lugar. E é por isso que Ele está nos preparando para a eternidade, porque tudo que Ele fez é eterno. Nós devemos permanecer fiel a esse Deus, fiel à sua palavra, porque todas as coisas estão nas mãos dEle. Acredite você ou não, mas Ele está com tudo na mão dEle, e Ele está cumprindo o plano dEle, o reino dEle, que já foi entronizado, que já foi introduzido, melhor dizendo, a partir de Jesus Cristo, está sendo estabelecido a partir da igreja. E o objetivo de Deus é nos preparar para aquele grande dia. E nós precisamos estar preparados. Por isso nós precisamos da presença de Deus, discernir, sabedoria, conhecimento. Vamos buscar a direção de Deus, para que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar, convidar você a se colocar de pé. Vamos orar e falar com o Senhor, agradecer ao Senhor já por esse dia, né? Que o Senhor possa nos abençoar aí, nos direcionar nessa semana. Lembrando que domingo nós temos Santa Ceia. O pessoal que está em casa, que faz parte do grupo de risco, vai poder vir para cear e sair. Então, para você não correr risco, você vem, não toque em ninguém, não abrace ninguém. Melhor para você, e participa da ceia, porque vai ter os diáconos preparados para servir a ceia. Você vai participar e vai retornar para o seu lar. Os demais irmãos aí também, que estão em casa também, nos ouvindo, que não fazem parte do grupo de risco, está com a saúde aí 100%, né? Graças a Deus. Então, venha participar do culto sábado, domingo, 19 horas, culto de Santa Ceia. Então, a Santa Ceia é à noite, não é de manhã, tá? É pelo culto à noite, às 19h30, 19 horas, se assim Deus permitir. Amém? E, mais uma vez, você aí,
o mês está iniciando aí, quando você for fazer sua compra lá, lembra de comprar alguma coisinha aí para abençoar a ação social da igreja, para que nós possamos formar mais cestas esse mês. Nosso objetivo aí é sempre estar abençoando famílias que estão precisando, tem muita gente aí que precisa, e nós vamos fazer o bazar também aqui. Se você tiver roupa na sua casa, que não seja aquela que foi para a Segunda Guerra, pode trazer, tá? Se for, não seja aquela que foi para a Segunda Guerra e está toda furada, sapato furado, isso aí não serve não. Pensa o seguinte, se não serve para você, não serve para o outro. Então eu não dou nada para alguém que não sirva para mim. Primeiro você tem que avaliar se serve para você. Então uma vez é uma roupa que você está no seu guarda-roupa lá e você não está usando, é uma roupa boa, não é nova, mas é uma roupa semi-nova, que dá para usar. Então, dou essa roupa, nós estamos fazendo o bazar, e o bazar para nós juntarmos dinheiro para fazer cestas básicas. Então, você que tem roupa, pode trazer qualquer hora. Domingo agora, se quiser trazer, pode trazer, porque o nosso objetivo é fazer o bazar no segundo sábado. Se tudo der certo, segundo sábado desse mês, a gente faz o bazar, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, agradecemos pela vida, pela oportunidade que tem nos dado nessa noite, estar aqui neste local. Ó Deus, obrigado por tudo que tem nos feito. Queremos reconhecer a Tua soberania, reconhecer que nós, enquanto seres humanos, somos barros diante das Tuas mãos, diante da Tua presença. Quem somos nós, ó Pai, para questionar as Tuas ações? Queremos, ó Pai, a cada dia ter um espírito de humildade no nosso coração, de reconhecimento da Tua grandeza. Cada dia, Pai, venha direcionar as nossas práticas, as nossas atitudes, venha direcionar os nossos pensamentos, para que tudo que venhamos fazer venha ser para a glória do nome de Jesus Cristo. Nos leva em segurança, nos guarda, nos abençoa, nos livra de todo mal neste mundo, Senhor. Permaneça conosco, estabelecendo, Pai, a Tua vontade, ó Deus, fortificando a nossa fé. Os irmãos que estão em casa, Pai, venha fortalecê-los, venha abençoá-los, venha guardá-los, ó Pai, da mesma proporção, que a Tua igreja seja guardada por Ti. Eu peço a Deus pela missão Boas Novas, por cada família, por cada membro desta igreja, guarda cada um, debaixo das Tuas potentes mãos, ó Deus. Que a Tua mão esteja sobre nós, o Teu poder esteja agindo no nosso meio. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Amém. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus. Quem crê, diga amém. Vão em paz todos em nome de Jesus.